Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Débora Monteiro, para quem não me conhece. E no vídeo de hoje é a quinta opção usando a paleta Nine Shades. Porém, como a gente está na época, né, de festas de final de ano, essa opção vai ser uma opção para o Natal ou para o Ano Novo, ou para qualquer outra coisa, tá bom, gente? Mas eu quero dar já uma opção para vocês para as festas de final de ano. Já tem aqui a quarta opção, que é a primeira opção para as festas de final de ano. Eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá bom? E vou deixar linkado aqui também os outros 3 vídeos que são, né, as outras 3 opções que eu fiz primeiro, tá bom? Vou deixar linkado aqui também. Então, vamos embora lá começar. Como vocês sabem, vamos usar a paleta Nine Shades da Mari Saad. Então, se você quer saber como vai ficar essa maquiagem desses olhos, vem comigo! Então, gente, vamos lá começar. A primeira sombra que eu vou usar é essa sombra aqui, a Soft Brow. É a primeira sombra que eu vou usar. E eu vou aplicar ela com esse pincel aqui, que é o pincel número 15 da Vult. É um pincel bem fofão de esfumar. Vou pegar a sombra, lembrando sempre de tirar, né, o excesso de sombra do pincel. E aí, eu vou aplicar essa sombra em todo o côncavo, tá? Vou aplicar ela desde o canto externo até o canto interno do olho. Não tem problema se vir um pouquinho para pálpebra móvel, tá? Mas a princípio é só no côncavo. Agora eu vou vir com um pincel de esfumar, porém menor que o anterior. Vou pegar a sombra Dark Brown, que é essa sombra aqui. Vou pegar a sombra e vou começar aplicando ela do côncavo até mais ou menos metade do olho, tá? Do côncavo não, do canto externo aqui. Vou dando batidinhas até chegar mais ou menos aqui na metade do olho. Pega, tira o excesso e aplica. Volta com um pincel anterior. Agora, gente, com o pincel chanfrado, a gente vai pegar a sombra Black, que é essa sombra aqui, e vamos fazer um delineado, porém, um delineado infinito, com sombra. Então, ó, começa daqui do meio e faz um traço aqui, ó, na diagonal. É até melhor, gente, com sombra, porque não, se errar fica mais fácil de corrigir, né? Aí, ó, você fez aqui um traço na diagonal, tá vendo? E preenche aqui embaixo. Agora você vem com um pincel assim, ó, de esfumar bem pequenininho. Você vai esfumar esse preto. Mas assim, não é muita coisa não, tá, gente? Meio que movimentos circulares. Tenta não expandir muito o traço, tá? Com a mão bem leve, bastante paciência. Pega um pouquinho mais de sombra preta, aplica a sombra preta primeiro e depois você esfuma. Gente, não é exatamente um delineado infinito, porque o delineado infinito ele não é feito dessa maneira, tá? Quer dizer, ele é feito dessa maneira, mas não só com sombra, é feito com delineado, tá? E aqui eu só vou usar sombra, então eu tô simulando um delineado infinito. Volta com um pincel da sombra Dark Brown, com um pouquinho de sombra e passa aqui na bordinha do preto.
Aí você volta com o pincel com a sombra Soft Brown, só um pouquinho também, tá? E vem com essa sombra aqui, ó, no canto interno côncavo, pra dar uma união aqui no todo. Agora, nós vamos vir com a sombra Gold, que é essa sombra aqui, ó, com o pincel língua de gato, tá vendo? Molha um pouquinho, pode ser com água, pode ser com a bruma. Molha um pouquinho o pincel para a sombra aderir melhor na pele e fixar melhor, pigmentar melhor na pele. E aí você vai aplicar com muito cuidado pra gente não tirar o preto daqui. Você vai puxando, tá vendo? Pra dentro da sombra Dark Brown, mas sem mexer no preto. É como se fosse um cut. Essa opção aqui, ela dá um pouquinho mais de trabalho? Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas é como eu sempre falo nos vídeos, gente. Tem que ter opção pra todo mundo, tá? Desculpe a falta de postura, gente. Pessoa sem postura nenhuma. Aí volta com o pincel da sombra Dark Brown sem sombra e só esfuma aqui, ó, pra ficar uma boa transição. Com a mão bem leve, tá, gente? Pode ficar sem o brilho? Pode ficar sem o brilho, mas festa, né, gente? Festas de final de ano, então tem que ter um brilho, na minha opinião, né? Nada melhor que um dourado, né? Poderia ser a Cristal, poderia ser a Dust, mas eu preferi o dourado. Com o pincel da sombra Soft Brown, você dá aquela esfumada geral. Pro quê? Pra não ficar nada marcado. Agora vamos para a parte de baixo do olho, que vai ser, bem dizer, a mesma coisa que a de cima, tá? Então vamos lá. Primeiro, eu vou vir com a sombra Soft Brown e um pincel chanfrado. Então, eu vou pegar a sombra Soft Brown, que foi a primeira sombra que a gente usou, e vou depositar ela aqui, ó, rente à raiz dos cílios. Agora eu venho com a sombra Dark Brown, com o pincel chanfrado também, e aplico nas bordas da sombra anterior, puxando pra fora. Já aplico esfumando. Mão leve, tá, gente? Pra vocês esfumarem sem ficar agredindo a pele, a mão tem que estar leve. Em seguida, você vem com o pincel chanfrado da sombra preta, só a sujeirinha que já está no pincel, tá, gente? Você aplica nas bordas da sombra Dark Brown, que foi a última sombra que a gente aplicou aqui. Terminado a parte dos olhos, tá, gente? Né? Parte de cima e parte de baixo. Você vem agora com o Curvex, dá aquela curvadinha nos cílios pra ficar mais bonito, né? Com os cílios postiços. Não tem como, gente, tá? Se você não gosta de cílios postiços, tu até pode ficar sem, né? Teu cílios for grande também, né? Mas aqui pra mim, gente, não tem como essa maquiagem não colocar uns cílios postiços. Vou colocar um cílios postiço natural, mas poderia ser um mais chamativo um pouco. Não tão chamativo, tá? Mas um pouco mais chamativo. Vou passar máscara de cílios em cima e embaixo e vou aplicar os cílios postiços e já volto. Pronto, gente, é isso. Maquiagem finalizada. Mais uma opção aí pra vocês usando a paleta Nine Shades. Mais uma opção de Natal também. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não esquece de deixar o gostei aqui pra mim. Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou desse vídeo, dessa make. Enfim, deixa a sua sugestão aqui embaixo também, que isso ajuda muito. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, rumo aos 300 inscritos. Muito obrigada a todas as pessoas que
estão chegando. Eu só tenho a agradecer a cada uma de vocês que estão chegando aqui. Sejam bem-vindos. Não esquece de ativar as notificações, coloca lá em todos, que aí todas as vezes que eu postar um vídeo, você vai ficar sabendo, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!